Salve, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bora com o nosso podcast de hoje. Tivemos aí apenas um jogo no dia: Corinthians e Botafogo. Vitória corintiana, vitória do Timão. E é engraçado, né? É engraçado porque o Corinthians vence e mesmo assim a gente acompanha. Eu tava acompanhando, né, a coletiva do Luxemburgo e a gente fica olhando ali os comentários da galera, né, o feed da galera. E aí, cara, o torcedor que fica ali acompanhando a coletiva no YouTube, fora, né? Fora Luxemburgo. E aí você vê a coletiva do Bruno Lage também. E aí o torcedor, fora Bruno Lage, né? Volta a caçapa. É curioso. São duas equipes em situações totalmente divergentes na tabela do Campeonato Brasileiro. Corinthians seguindo numa oscilação eterna essa temporada, que se iniciou ali com o Lázaro, né? E aí teve Cuca, veio Luxemburgo. O Botafogo iniciou uma temporada turbulenta com Luiz Castro, se encontrou o caminho das vitórias no início do Campeonato Brasileiro. Ele saiu, veio o Caçapa, que era claramente não, era declaradamente interino, e vem mais um português, Bruno Lage, né? E aí passando por momento de turbulência. Teve um momento de turbulência no início da temporada, um grande momento no primeiro turno e agora um período de turbulência que, na minha opinião, é normal de qualquer equipe no campeonato, né? Mas é curioso, né? É muito curioso, assim, porque é a paixão do torcedor, né? É a paixão do torcedor. Não tem como a gente tirar da equação que o torcedor, torcedor do Corinthians, por exemplo, né? Que venceu, mas mesmo assim o torcedor segue na bronca, né? Porque houveram investimentos altos, promessas. Ninguém foi lá e falou assim: eu prometo um título, né? Mas pelas contratações que são feitas, ficam promessas subliminares, né? De que dá para lutar por grandes títulos, grandes conquistas. E do Botafogo, primeiro turno, melhor primeiro turno da história dos pontos corridos, ficou uma promessa gigantesca, né? De que o título já estava praticamente conquistado. E aí o torcedor fica receoso, fica preocupado, né? Fica naquela ansiedade, bate aquele friozinho na barriga. Volto a repetir, são equipes que vivem olhando apenas a situação de tabela, tá? Não o momento, não o momento, olhando a posição de tabela. São equipes que estão em, em mundos muito diferentes. Mas é curioso que a reação da torcida é muito semelhante, né? Nesse momento a reação da torcida é muito semelhante. E aí você para pra pensar, às vezes, cara, que maluquice, né? O Botafogo tá no topo da tabela, tá com 7 pontos do Palmeiras. E mesmo assim, óbvio que a sequência, o momento é muito ruim, mas mesmo assim o torcedor é bastante descontente, o que eu acho que é legítimo, porque os resultados não vêm. E se manifestando contra o treinador Bruno Lage, tá? Bom, ao final do podcast de hoje, a gente vai ouvir o Bruno Lage. Eu vou pedir perdão ao torcedor do Corinthians. O meu plano era ouvir o Luxemburgo. Tá? Tô devendo uma coletiva pro Lucha, que ele melhorou muito. A coletiva do Lucha, mais uma vez, na minha opinião, uma coletiva muito boa, inclusive deixando ali uma leve crítica pro Bidu. Né? O Luxemburgo não é muito de fazer isso, deixou ali uma crítica pro Bidu. Elogiou também a partida que fez contra o Botafogo, mas deixou ali uma crítica de que ele precisa melhorar, né? A parte defensiva e tudo mais. É, já tinha mencionado o quanto evoluiu a coletiva do Lucha já na partida contra o Grêmio, em relação às respostas, né? Menos irônico, menos brincadeira, menos viajada e mais realidade. Então, já vou deixar uma promessa para o torcedor do corintiano aqui, né? Eu sei que o torcedor queria ouvir e tal, mas eu vou deixar a promessa aqui. O próximo jogo do Corinthians, não importa quem jogar, não importa o que acontecer, a gente vai ouvir a coletiva do Lucha, tá? Já vou deixar o convite aberto aqui de antemão. E volto a repetir, hoje era
eu estava planejando ouvir o Lucha, só que a coletiva do Bruno Lage foi quente. Foi quente, ele bateu na mesa, falou palavrão, né? Então, eu queria ouvir aqui um pouco, porque eu gostei da postura do Bruno Lage. Era algo que tava me incomodando um pouco. Tava muito reclamão, um pouquinho cabisbaixo. Agora ele me passou a energia que eu queria ouvir. Finalmente o Bruno Lage passou. Ele estava fazendo coletivas interessantes no começo, depois ficou aquele meio xoxo, começou a ficar meio indignado com algumas perguntas, chegou até deixar o cargo à disposição e agora sim uma coletiva que eu queria ver. É um cara com pegada, batendo na mesa, né, falando firme, mandando o recado. Então, volto a repetir, eu pedi desculpas aqui ao torcedor corintiano, porque estava na minha agenda, pelo menos, ouvir o Lucha, e foi mais uma boa coletiva do Lucha, na minha opinião. E fica o convite. Próximo jogo do Timão, a gente ouve junto a coletiva do Lucha, tá? Eu acho que o Luxemburgo mudou a postura, a abordagem, ele vai seguir por esse caminho mesmo, até porque ele já deve imaginar que o trabalho dele não deve continuar já, pro ano que vem, né? Já estamos aí nos encaminhando cada vez mais para um final de temporada, então eu acho que o Luxemburgo até tem um pouquinho mais de liberdade para ser um pouco mais sincero, um pouco mais honesto. Ele estava naquela poxa, preciso blindar o elenco, não posso ter que tomar cuidado com certas palavras, não posso também frustrar o torcedor. Só que eu acho que ele já viu que tudo aquilo que ele ia fazendo para mascarar não, mas eu digo blindar algumas situações. Eu acho que o próprio Luxemburgo está vendo pela reação do torcedor de que isso já não basta. O torcedor quer ver resultado, e se não tiver resultado, o torcedor quer que o treinador seja honesto com o que ele tá, o que está acontecendo dentro de campo, do que o torcedor está vendo, do que o torcedor está sentindo. Né? Antes de mais nada, o torcedor quer olhar o torcedor quer olhar para o treinador e ver ali, pô, ali está um cara que nos representa. E por um momento, e agora o Luxemburgo colhe até os frutos por isso, houve essa desconexão do torcedor vendo o Luxemburgo um cara que está viajando, de que ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo. E eu defendi várias vezes, ele precisa blindar o elenco, é o trabalho dele, só que começou a ficar um pouco constrangedor, tá? Então, a gente vai... E eu deixo o convite até pro torcedor corintiano, a coletiva do Bruno Lage foi muito boa, tá? Muito boa mesmo, soltou vários palavrões, soltou vários palavrões, tá? Vambora, vamos com a tabela do Campeonato Brasileiro, Globoesporte.com. O Corinthians, com essa vitória, apesar da pontuação não estar tão confortável assim, são 5 pontos do Bahia, mas é uma distância ok. E na situação de tabela, pô, 10ª colocação, né? Zona de classificação para a Sul-Americana. Estamos no meio da tabela. Eu acho que isso é importante. Você dormir nessa situação de tabela, apesar da pontuação ainda tá no bloco, né? Tá todo mundo muito próximo. Apesar da proximidade de todo mundo, a posição de tabela já dá, assim, o torcedor tem uma semana tranquila. Esse que é o ponto. Assim, esse que era o ponto já. Se de repente empata ou perdia, não iria ter uma situação tranquila, uma semana tranquila. Agora o torcedor não é o cenário dos sonhos, mas é uma situação assim que, poxa, vou dormir feliz. Feliz não, vou dormir tranquilo. E para o Botafogo, mais uma derrota, terceira derrota consecutiva no Brasileiro, mas no geral, a quarta derrota consecutiva, se a gente contar o jogo da Sul-Americana também, tá? A eliminação do Botafogo na Sul-Americana, Defesa e Justiça, né? Então, um acumulado aí, uma sequência de 4 jogos com derrotas, tá? É importante a gente contextualizar várias situações, e eu já defendi o Bruno Lage em várias situações, eu não acho que tem que relativizar, mas eu acho sempre importante contextualizar, né? Esse que é o ponto. O torcedor está frustrado, o torcedor está descontente, houve uma evolução muito relevante, na minha opinião. Eu acho que o Bruno Lage começou
a fazer algumas mudanças. Ele estava com algumas ideias, ele tentou fazer algumas mudanças que não deram certo. Os jogadores não ficaram muito confortáveis com elas, mudando, testando outros jogadores, mudando de posição. Agora não. Agora ele volta à essência, aquele. Já na partida passada, na minha opinião, já foi por esse caminho contra o Galo, né? E agora contra o Corinthians a mesma coisa. Eu acho que ele vai por o mesmo caminho de era aquilo que estava dando certo, é o que o torcedor quer ver, então é como os jogadores também se sentem mais confortáveis, então vamos embora. É o jeito mais óbvio? É o jeito mais óbvio. Todo mundo sabe como o Botafogo vai jogar? Sim. Mas é um time que tem, eu acho que se sente um pouquinho mais confortável e dentro de campo o Botafogo esteve melhor que o Corinthians até a expulsão. Até ficar com um jogador a menos, né? O Marçal foi expulso ali, uma jogada bastante infeliz, até um pouco infantil. Aconteceu ali, cara, na metade do primeiro tempo. Então a gente pode dizer que o Corinthians teve aí 70% do jogo com um jogador a mais. E o primeiro tempo chama muita atenção, porque acontece, o Botafogo começa melhor. E aí é um dos motivos da revolta do torcedor corintiano, né? Jogando em casa, o início do Grêmio, se a gente se recordar, terminou empatado aquela partida contra o Grêmio, mas o Corinthians começa a partida em baixíssima rotação, como foi contra o Grêmio. O Botafogo melhor, não fez gol como o Grêmio fez, mas estava melhor no jogo. Estava melhor, parecia que estava jogando em casa, né? E o Corinthians muito preocupado, muito receoso, quando o Marçal é expulso, o Corinthians ainda muito mal. Não aconteceu muita coisa no jogo, porque parecia que o Corinthians também estava com um jogador a menos. Aí, no segundo tempo, o Luxemburgo ele mostra, já não é de hoje, ele mostra que ele consegue fazer esses ajustes necessários para mudar a partida do Corinthians, né? E funcionou. Ele coloca em campo o Renato Augusto, ele coloca em campo o saudoso Gustavo Silva, que é o Mosquito, né? Colocou para jogar o Romero também, né? Colocou até o Romero. Enfim, ele faz substituições importantes. Eu acho que a mais importante de todas é o Renato Augusto. A entrada do Renato Augusto dá uma outra dinâmica à equipe do Corinthians. Ele é um cara. Fica até cansativo repetir, mas a gente sempre repete porque um jogador desse talento, desse quilate, a gente tem que destacar. Cara, assim, como ele muda a dinâmica do jogo do Corinthians, né? Como ele muda. E aí, Luxemburgo fica sendo questionado, né? Ah, Wesley. Começou titular. Começou titular. E aí, né? E aí? A gente não pode delegar essa responsabilidade, e eu raramente falo disso aqui. Inclusive, quando ele é perguntado em coletivo, eu fico até um pouco. Cara, assim, eu entendo que o jornalista ele vai muito no termômetro do torcedor, mas, cara, fica chato, né? Fica repetitivo. E você não pode jogar essa responsabilidade para um atleta tão jovem, né? E o Luxemburgo sabe disso e ele sabe trabalhar. Ah, por que não começa com o garoto? Ele começou. Olha o que aconteceu. Então, ele para mim, óbvio que não é que agora acabou a carreira dele no Corinthians. Não é isso. Não é isso, né? Ele é um cara que ele tá amadurecendo e ele, para mim, ele é um elemento surpresa de segundo tempo. Essa é a minha opinião. Muitos torcedores vão querer ainda que ele seja titular. Eu prefiro que ele seja um elemento surpresa. O primeiro tempo, quando existe um certo nível de tensão, quando o adversário está mais fresco, tá com mais pegada, não é jogo para o Wesley. O Wesley é o jogo para o segundo tempo, onde ele pega um adversário mais cansado, às vezes um pouco mais receoso, um pouquinho mais cauteloso, e aí é a hora que ele faz o salseiro dele. Eu acho que esse é o momento. Então, cara, se ficar repetitivo, de você ficar perguntando sobre ele, eu acho que essa partida deveria, não vai colocar, mas deveria colocar um ponto final nessa história. O Luxemburgo vai seguir sendo questionado toda vez que o garoto entrar e fazer o salseiro dele. E eu acho que ele tem que continuar fazendo isso, mas eu prefiro que o Luxemburgo coloque o atleta no segundo tempo. Pega uma defesa adversária mais cansada,
mais preocupada em se defender, em não ser vazada, então você coloca para quebrar, até para quebrar um pouco as linhas, você coloca um jogador habilidoso que tá com vontade, que quer se provar, que está com apetite, né? Que quer mostrar serviço. Então, acho que o segundo tempo é um momento talvez melhor para ele. Enfim, né? Renato Augusto entra para mim, muda a dinâmica do jogo e o gol do Corinthians era uma questão de tempo, né? Acho que o segundo tempo o Lucas Perry já começou a fazer grandes defesas, defesas importantes, inclusive o gol do Gil, num primeiro momento ele faz uma defesa muito importante, a bola volta para o Gil e ele não perde. Mas até então o Perry vinha sendo um grande personagem, tá? Um grande personagem. Talvez tenha sido a falha mais grave da defesa do Botafogo e o Corinthians puniu. O Corinthians aproveitou essa oportunidade. Depois, como diz o Luxemburgo na coletiva, ele é até questionado, qual que é a sua opinião em relação a assim, o Corinthians ter um jogador a mais por muito tempo de jogo e não ter conseguido chegar ao segundo gol? Eu concordo com o Luxa. Cara, assim, o Botafogo é um time muito vertical. E já na porção final do jogo, o Botafogo voltando a acreditar com substituições importantes do Bruno Lage. E aí, eu acho que o Bruno Lage, o torcedor fica bravo, e eu venho defendendo sistematicamente o trabalho do Bruno. Eu acho que a gente tem que questionar várias coisas, sim, né? Até porque 4 derrotas consecutivas não aconteceu ao acaso. Um trabalho não é magnífico. O trabalho não é magnífico, mas o que eu sempre falo aqui é contextualizar. O Bruno Lage chega num momento em que o Botafogo perde o seu principal. Ele chega, tem o Tiquinho ainda, é muito elogiado, mas já logo na sequência o Tiquinho se machuca, sofre uma lesão muito séria. Voltou em tempo recorde, está sem ritmo de jogo ainda, na minha opinião. Fisicamente ainda está se recondicionando também. Então é um momento em que assim, o Bruno Lage chega, já herdando um trabalho do Caçapa que já mostrava um certo desgaste da fórmula, né? O Luiz Castro estabeleceu uma fórmula do sucesso. O Caçapa chega, herda esse trabalho, ele segue com a mesma pegada, só que durante o trabalho do Caçapa, e aí não é um demérito do Caçapa, não é esse o ponto. Até porque ele termina a jornada dele a curta passagem dele no Botafogo com 100% de aproveitamento. Só que ali, 100% de aproveitamento, o torcedor que é resultadista, ele não vai por esse caminho de que, cara, já vinha mostrando um esgotamento da fórmula. Eram vitórias difíceis, com resultados simples muitas vezes, sofrendo, o time, sabe, tendo que lutar muito para buscar um resultado. Então, a fórmula já estava se esgotando, e não por culpa do Caçapa, porque ele não teria tempo de fazer um trabalho. Ele deu continuidade a um trabalho e que, olha, aquilo que deu certo, como eu sou apenas um interino, eu vou seguir com este trabalho, eu não vou mudar nada, né? Então, conversou com os jogadores, entendeu como é que era feito o trabalho, como é que eles gostavam de jogar, como eles se sentiam mais confortáveis de jogar, e seguiu. Mas esse trabalho, essa fórmula foi se esgotando. Primeiro, a temporada, você joga várias competições, começam a acontecer desgastes físicos e psicológicos e os adversários vão entendendo a sua forma de jogar. Quando você estabelece uma fórmula de sucesso, tirando o Flamengo do Jorge Jesus, porque ali não havia, não tinha um jeito de combater aquilo. Como é que você vai parar o Flamengo do Jorge Jesus? Não tinha como, né? Uma postura agressiva com os jogadores daquela qualidade, era um time praticamente imparável. Agora, o Botafogo era um time muito cirúrgico. Era um time muito, estava com a confiança muito em alta, mas muito cirúrgico. Quando o calendário começa a apertar, os desgastes vão aparecendo, sim, mas os rivais, as equipes rivais vão entendendo o seu jeito de jogar. Isso aconteceu com o Corinthians em 2017 também. Por isso que eu tô falando, eu sempre faço a comparação com o Corinthians 17 para que o torcedor do Botafogo não entre em desespero. A fórmula se esgota. E quando o Bruno Lage chega e ele vê que essa fórmula está se esgotando, é aí que ele começa a tentar fazer algumas coisas. Ele inventou? Ele inventou. Mas ele precisava mudar alguma coisa.
Ele precisava tentar fazer mudanças, ajustes, conversando com os jogadores, obviamente. Para quê? Para que, cara, a gente saia da mesmice e a gente consiga ter uma sequência de, cara, engatar uma sequência de vitórias e assim, né, chegar à conquista do título brasileiro com um pouquinho mais de tranquilidade. Então, e aí foi neste momento em que ele perde Tiquinho Soares. É neste momento que ele perde o principal jogador da equipe. Por isso que eu falo, ele errou. A gente tem que pôr na mesa que houveram erros. Mas a gente também tem que pôr na mesa e contextualizar que ele perdeu o melhor jogador da equipe. Você vai falar que o Luiz Castro tecia elogios pro Tiquinho. O Caçapa, a mesma coisa. O Bruno Lage, como ele chega, pouquíssimos jogos que ele trabalhou com o Tiquinho, ele também teceu elogios ao Tiquinho, ao espírito guerreiro do jogador e quanto ele era decisivo. E de repente ele perde, talvez, o espírito do elenco. Assim, o cara que todo mundo olhava e falava, cara, olha o Tiquinho, mano. Vamos todo mundo junto com o Tiquinho. É um maestro, né, dentro de campo. E de repente ele perde esse atleta. Por isso que eu falo, a gente tem que contextualizar. A crítica tem que ser feita? É óbvio que tem que ser feita, mas a gente tem que contextualizar. E aí já no jogo contra o Atlético, eu já achei que o Bruno Lage já voltou às origens, né? As origens, eu digo assim, tentar seguir o trabalho que se iniciou com o Luiz Castro. Eu acho que na pausa da data FIFA também, conversando com os jogadores, ele entendeu que talvez essa seja a melhor forma de jogar mesmo, por mais que seja mais óbvia, mas é a que os jogadores se sentem mais confortáveis. Quanto o Corinthians seguiu a mesma fórmula, não teve culpa em nada. O Marçal comete uma irresponsabilidade e eu acho que ele faz as substituições no segundo tempo que mudam a dinâmica, obviamente também com o Corinthians que baixa um pouquinho a intensidade, mas que mudam a dinâmica e que levam o Botafogo numa situação de repente até buscar o empate. Não aconteceu. Eu não acho que o Botafogo chegou perto do empate. O Bruno Lage até falou que merecia empatar e tudo mais. Eu não acho que chegou a esse tanto, mas chegou a dar um sustinho, porque até então era só Corinthians. Praticamente 80% do segundo tempo só deu Corinthians. E aí o Bruno Lage faz mudanças que eu acho que foram muito relevantes, que deu chance para o Carlos Alberto, um atleta que, cara, tava voando voando eu não diria, mas ele apareceu muito bem com o Cláudio Caçapa, né? Deu uma sumida com o Bruno Lage, aí o Bruno Lage deu oportunidade para o Carlos Alberto de novo, entrou Diego Costa. Então, eu acho que essa partida não teve, o Bruno Lage não teve culpa em nada. Ele perde um jogador muito cedo e nessa altura tá perdendo de 1-0. Eu acho que ele faz as mexidas, ele é ousado, na minha opinião, porque ele poderia simplesmente colocar mais um volante, mais um zagueiro, sei lá. E não, ele tentou buscar a transição. Ele tentou buscar a bola vertical. Ele tentou buscar o gol do empate. Eu não acho que chegou perto, mas deu um susto. Tá? Eu acho que chegou a assustar. Bom, vamos com. Botafogo segue líder, como eu falei, 7 pontos do Palmeiras. E aí é o que eu falei que eu sempre venho falando pro torcedor do Botafogo, que tá desesperado, que tá xingando o Bruno Lage. Gente, essa distância de pontuação, ela não vai. A distância é de 3 rodadas, certo? Mas essa distância não vai ser quebrada, não vai ser pulverizada em 3 rodadas. O segundo colocado é o Palmeiras, que hoje também está até ameaçado pelo Grêmio já. O segundo colocado é o Palmeiras, que vai jogar semifinal de Libertadores. O Palmeiras oscilou, o Grêmio oscilou, o Bragantino está no grande momento, mas o Bragantino sempre volta da pausa da data FIFA muito forte, vai voltar a oscilar. O Fluminense, jogando Libertadores, vai oscilar. Então, assim, eu não sei se o Botafogo. Eu não leio o futuro. Eu não sei se o Botafogo vai ser campeão. Mas para diminuir essa distância, o que foi feito no primeiro turno é o que permite, eu acho, o torcedor ter um certo conforto. De olha, não tá legal, não tá ruim, mas vamos apoiar. Vamos dar confiança. É claramente assim, o time hoje, o erro que aconteceu, o gol do Gil, é assim, é de um time que está sem. Que tá, não digo sem confiança, mas está hesitando em momentos importantes e nesses momentos importantes os adversários estão se aproveitando.
tem o mérito do adversário, pode dizer até que tem um pouco de sorte, mas o time está hesitante. Então, o torcedor apoiar, dar essa força, criticar o Bruno Lage, como ele mesmo fala, pode criticar o treinador, não tem problema. Mas os atletas, eu não digo que está faltando confiança, mas eles estão hesitando em certos momentos do jogo. E eu acho que com o apoio do torcedor, essa hesitação não terá. E o time vai voltar a vencer. Isso é normal. Isso é a oscilação, ela é normal de qualquer equipe. O Botafogo tem 7 pontos do Palmeiras hoje porque não oscilou no primeiro turno. Mas todos os outros oscilaram. Tá, vamos embora. Vamos pegar aqui algumas aspas do Luxemburgo. Aqui, né? Não precisa me abraçar, abraça o time. Porque alguns torcedores ficaram frustrados, né? E se manifestaram ainda até no campo de jogo, tá? Após o término da partida. Estou muito feliz e tranquilo. Sabia que seria um trabalho difícil no Corinthians. Se não estivesse complicado, não teria vindo. Isso é fato. Não tenho problema de encarar. Os melhores trabalhos da minha vida foram em clubes que exigem mais do treinador. Então eu vim para o Corinthians assim. Nada disso me assusta. Temos a possibilidade de jogar uma semifinal e o torcedor abraça o time. Não precisa me abraçar, mas abrace o time, os jogadores. Vamos trabalhar fazendo disso aqui um caldeirão, uma situação difícil para o adversário. E apesar do torcedor se frustrar, durante o jogo, a torcida do Corinthians, assim, ela é exemplar. Ela é exemplar. Foi essa torcida que ajudou a empurrar o time para virar o jogo para cima do Grêmio, acabou tomando a revirada, mas ajudou aquela virada épica, né? Em menos de 10 minutos, marcar 3 gols. E eu acho que foi esse torcedor que ajudou a dar um empurrãozinho a mais para que uma equipe que parecia que estava com 10 jogadores como o Botafogo no primeiro tempo, para que ela voltasse num outro ritmo, numa outra frequência, numa outra rotação e buscar o gol do Gil. Temos que sentir o calor humano, porque isso entra no jogo. É questão de sensibilidade. Mas não vou conseguir isso, porque é difícil. Depende muito do resultado. Claro que gostaria que nosso trabalho fosse melhor, bem melhor, mas infelizmente não foi da forma como a gente queria. Na final da Copa do Brasil, disputar uma vaga na Libertadores, nosso trabalho, que o objetivo que ele fala é chegar na final da Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro está no topo da tabela, no caso, né? Nosso trabalho é promissor, porque ninguém acreditava que chegaríamos às semifinais. E agora o pessoal exige que chegue na final. O trabalho está sendo feito. E é importante a torcida estar com a gente. Isso aqui, o que o Luxemburgo falou no final cara, isso é normal de qualquer trabalho, de qualquer equipe. É óbvio que assim, ele chega numa situação complexa, difícil, num contexto de salvar o Corinthians do rebaixamento. Ele ajuda a levar, né, a equipe do Corinthians a uma semifinal de Copa do Brasil. E agora chega a uma semifinal de Sul-Americano. Eu acho que o Corinthians, assim, do que a gente via, do momento que ele chegou, substituindo o Cuca, né? O resultado hoje esportivo é mais do que qualquer um imaginava na época, né? Mas quando chega na semifinal, quer que chega no final, isso é normal, né? Isso é absolutamente normal. Tá? O Luxemburgo fala isso, mas, cara, isso é absolutamente normal, de qualquer torcedor, isso não é exclusividade do Corinthians, tá? Aqui o Bruno Lage pediu para os torcedores acreditarem neles, vai ficar o convite aberto aqui, já bastante energizado, tá? A gente vai ouvir as palavras do treinador, o áudio da coletiva não tá muito legal, mas eu nem vou ler. Eu vou deixar esse convite aberto aqui, ó. Tem vários palavrões, tá? Então, vamos ouvir junto. Eu acho que o discurso é bem legal, é bem legal. Eu gostei, né? Tem torcedor que talvez não goste, mas eu gostei. Após terceira derrota, eu digo que o torcedor não gosta porque o torcedor quer resultado, não quer ver um treinador enérgico, né? Após terceira derrota do Botafogo, Tietchan diz, claro que liga o sinal de alerta, isso é óbvio, foi um dos melhores jogadores em campo do Botafogo, né? E da partida também. O Tietchan vem se mostrando um motorzinho do Botafogo, né?
O Tiquinho ainda está se recuperando ainda. Eu acho que ele fisicamente não está legal. Ele está sem ritmo de jogo. Ainda está sem ritmo de jogo. E eu acho que o Tietchan tem um papel fundamental, né, para manter o time. Vem errando assim, de forma sucessiva, defensivamente, vem errando. Isso contribuiu para as 4 derrotas consecutivas. Erros que a equipe não cometia. O PR trabalhando bastante. Inclusive, trabalhou bastante nessa partida. Mas o Tietchan vem jogando bem. O Tietchan vem assumindo esse protagonismo no momento em que o Botafogo perdeu talvez o seu principal protagonista da temporada. O Tietchan sempre foi um jogador importante, ele era sempre muito exaltado pelo Luiz Castro, mas ele meio que assume esse protagonismo para não deixar a peteca cair. Acho fundamental, aliás, bela camisa do Botafogo também, né? Deixar o destaque aqui. A do Corinthians também, né? É curioso que o torcedor. Cara, assim, a camisa tem uma simbologia impressionante, né? Essa camisa do Corinthians. E o torcedor fica. Tem torcedor que não gostou, né? Porque diz que remete a um tom de verde, é a camisa amarelada. Parece, tem uma leve puxada para um tom de verde mesmo, mas é uma bela camisa, assim, a simbologia é muito grande, né? Remete à democracia corintiana e tudo mais, cara, é uma bela camisa. E a do Botafogo também, né, cara? Impressionante. A gente até trouxe a notícia da nova camisa, fazendo o convite para o torcedor guardar o dinheiro, né? Porque, cara, assim, para quem é fanático, tem que comprar, cara, né? Tem que comprar. Bom, vamos lá. Aqui, uma das polêmicas do dia, que foi o Marçal, né? Foi expulso e deixou uma criticazinha ao Abel Ferreira, hein? Olhando para a câmera da transmissão, ele diz: "Isso aqui é roubo. Isso aqui é roubo, Abel." Deixou a provocação para o Abel Ferreira. Acho que faz parte do jogo, porque o Abel aqui falou: "Isso aqui é roubar, né? Isso aqui é roubar." Muita gente criticou o Abel. E eu falei, cara, no calor do jogo, né? É normal. Ele falou, o que fica dentro de campo, fica dentro de campo. Aí é pro STJD definir. Mas que gerou repercussão, gerou, e o Marçal, inclusive com direito ao Marçal fazendo um deboche, talvez? Um deboche, né? Bom, vamos pegar aqui, ó. Tem as palavras do Marçal. Nada específico para ele, no caso o Abel Ferreira. Eu estava acompanhando o Grêmio e Palmeiras. Ali teve vários momentos que o Grêmio, no meu entendimento, estava sendo prejudicado. O árbitro toma as suas decisões. Temos bons árbitros aqui, integrantes dos outros clubes. Sai antes do jogo acabar, né? Mais uma vez criticando o Abel Ferreira, quando o time dele não está sendo prejudicado. Fazer o que ele fez. É importante que a gente sinta que está sendo limpo até o final. Tem que saber perder. Hoje eu perdi. Tem que olhar as coisas com mais clareza e fazer menos barulho, né? Bom, deixa eu pegar aqui. Tem uma coisa aqui que ele falou e deixa eu ver se eu acho aqui. Agradeço meus companheiros. Aqui foi as primeiras aspas, né? Cara, será que ele falou ou eu vi errado, né? Eu acho que eu vi errado. Deixa eu ver se tem mais. Não, essas aqui foram as únicas aspas, né? Não é questão de ser roubado. Ali foi um desabafo, pois a gente vê outras equipes sendo beneficiadas e mesmo assim, alguns integrantes fazem barulho e não aceitam a derrota. A gente aceita a derrota. Fico chateado pelo lance. Acredito que o amarelo era a melhor decisão. Aceito e olhe para frente. Agradeço os meus companheiros que jogam com o coração na minha ausência, né? Jogou com o coração mesmo. Bom, ele faz a crítica ao Abel aqui e para mim, eu sempre falei aqui, cara. Sempre falei aqui. Acho que todo mundo tem que falar o que quer falar e quando cria uma polêmicazinha, eu não vou negar, eu gosto muito, né? A gente gosta de falar aqui de forma ponderada, né? De forma comedida, mas sempre quando tem uma fofoca, a gente gosta de ouvir também, né? Pô, não tem jeito.
Eu também sou filho de Deus. Eu gosto de ouvir uma fofoquinha. Eu gosto de ver uma intriguinha de vez em quando, né? Por isso que o BBB, ele pode ser qualquer coisa, mas, cara, quando você vê uma intriga, você pode nem gostar, mas quando você vê uma intriguinha no BBB, você para pra assistir. Eu sou assim, não sou um grande fã de Big Brother, mas quando tem aquelas intriguinhas que você vê no Twitter, as repercussões, eu dou uma paradinha pra olhar, não vou negar, assim, como tantas outras pessoas. Aí eu gosto de uma intriguinha, né? Mas, cara, isso pra mim claramente uma postura de, não sei, talvez desestabilizar o Palmeiras ou o Abel Ferreira, que o Abel Ferreira, ele fala para os jogadores dele não prestar atenção no que cai na imprensa, mas ele mesmo não para de falar sobre isso. Ele é um cara que ele é muito afetado por isso, e talvez o Marçal saiba disso, e foi uma crítica estratégica para o Abel, para tentar mexer de alguma forma, abalar o psicológico do Abel, porque, né, para não correr uns riscos desnecessários no Brasileirão, vendo o Palmeiras chegar perto, eu acho que foi um tom estratégico. Primeiro, assim, para meio que mascarar o que ele fez, porque ele prejudicou o Botafogo, apesar de falar aqui, né, que assumir que perdeu, assumimos a derrota, olhei, errei e tal, falando que o cartão amarelo talvez fosse a melhor decisão, e aqui criticando o Abel. Eu acho que foram duas estratégias. A primeira, meio que para desviar o foco do erro dele, porque apesar de assumir o erro ao falar do Abel, ele muda o foco, né? Ele muda o foco para o erro dele e passa a criar uma intriga com o Abel. E a mesma coisa que o Jorginho fez, né? A mesma coisa que o Jorginho fez. Criou uma intriguinha com o Abel lá, né? Assim, para mim, claramente, para criar uma cortina de fumaça, né? Uma cortina de fumaça para mascarar os resultados esportivos, principalmente, né? Na minha opinião. Então, eu acho que é mais ou menos isso. O momento não é legal, então eu acho que a ideia, né? A ideia talvez seja desviar o foco. Assumo meu erro, mas vou desviar o foco, né? Eu acho que foi mais ou menos a estratégia do Jorginho. Só que eu só faço um convite à reflexão do Marçal, porque o Jorginho desviou o foco e o Atlético Goianiense foi rebaixado, né? Ficou desviando o foco das atuações do time para né, para não perguntarem sobre o time, sobre os erros, sobre as decisões, sobre as gafes, e aí desviava o foco, né? Jogava, criticava o Abel, e ele fez isso mais de uma coletiva, né? Só faço esse convite pro Marçal, que às vezes se desviar o foco, o tiro pode sair pela culatra, tá? Então acho que talvez a intriga ela é interessante, mas talvez seja melhor ele focar no futebol, né? Talvez seja melhor ele focar no futebol, que talvez tenha faltado ao Jorginho, e ele contribuiu, não digo que foi o responsável, mas ele contribuiu para a queda do Atlético Goianiense, né? Então se o Marçal quer contribuir com a conquista do título do Botafogo, conquista do título do Campeonato Brasileiro, eu acho que é mais interessante da parte dele. Acho que seria, com todo o respeito, seria mais inteligente da parte dele focar nos resultados esportivos do que focar no Abel Ferreira, tá? Essa é apenas a minha opinião. A intriguinha eu acho que é válida, eu acho que ela enriquece, né? Ela enriquece os bastidores de qualquer coisa, eu gosto, mas como eu falei, né? Agora o que aconteceu com o Atlético Goianiense é história e nem vai voltar para a Série A, né? Não estou falando que o Botafogo vai cair, mas está em disputa de um título brasileiro. Pode não conquistar. Então acho que é mais interessante focar no seu, né? Foca no seu trabalho, foca nos resultados esportivos, que eu acho que é mais interessante do que você se preocupar com o que o Abel Ferreira está falando, tá? Bom, vamos embora. Mas a polêmica me agrada. A polêmica, não vou negar. Não, pô, tem que ser sincero, né? Bom, convocação da seleção brasileira, segundo a convocação do Fernando Diniz, treinador interino da seleção masculina, deve convocar o Antony e o Paquetá, né? Espero que ele convoque os dois, já que é um treinador omisso. Vou deixar minha leve crítica aqui, né?
já que é um treinador omisso, eu espero, né, que ele convoque o Lucas Paquetá e o Antony, né, dizendo que, talvez justificando que não houve acusação, que, enfim, né, eu acho que seria mais coerente da parte dele, tá? Fica aqui a minha leve ironia, né? A minha leve ironia, porque óbvio que seleção brasileira é o esporte, tá? Mas o que me chamou a atenção, e eu volto a repetir, foi a maneira desbalanceada com qual ele tratou duas situações, né? Uma de questão de envolvimento em apostas com resultados de jogos e apostas esportivas, e o outro, uma agressão, né? Uma agressão. Enfim, né? Enfim, não foi mais questionado sobre isso. Eu até tinha antecipado quando a gente falava sobre isso, foi que isso seria relativizado, como foi, e ninguém mais fala sobre isso. Então, eu falei naquela altura que eu não vou me esquecer. O Fernando Diniz, para mim, à frente da seleção brasileira, continua sendo mais do mesmo, a menos que ele prove o contrário. Ele continua, para mim, é um sucessor espiritual do Tite, né? Espiritual do Tite. Tanto os nomes convocados, quanto na omissão, né? Então a gente não vê uma mudança real. A gente, infelizmente, eu ainda não vejo uma mudança real. Teve tempo de trabalhar? Não, e a gente já falou sobre isso. Não acho que por isso ele não tenha que ser o técnico da seleção brasileira, mas pela postura fora de campo, para mim é uma continuação de trabalho, e a gente viu nas duas últimas Copas que esse trabalho, né, quando você tem que barrar um jogador, quando você tem que pôr um jogador no banco, quando você tem que fazer uma substituição impactante para mudar o resultado do jogo, o treinador não é capaz de fazer. Não porque ele não tenha capacidade técnica, mas porque ele não tem comando, talvez, tá? Enfim, vamos ver quem serão os convocados pelo Fernando Diniz, tá? Vambora, vamos com a coletiva do Bruno Lage. Botafogo TV, você, torcedor, simpatizante, né, fã do esporte, primeiramente o convite para você se inscrever no canal, curtir o vídeo já de antemão, né? Antes da gente ouvir. O vídeo está na descrição do vídeo. Abre o link, tá? Abre o link, se inscreve, curte. A pergunta do jornalista está num áudio muito baixo. Muito provavelmente não vai dar para ouvir, mas a gente vai ouvir as respostas do Bruno Lage. Sinal de alerta, e o que seria ligar o sinal de alerta depois dessa sequência de 4 derrotas consecutivas? Isso aqui sobre ligar o sinal de alerta após 4 derrotas consecutivas, 3 pelo Brasileirão e uma pela Sul-Americana. Foi o Tchê que falou. O Tchê que pode responder o que é que significa o sinal de alerta. Para mim, o que significa é um entendimento, desde o momento em que eu cá cheguei, e perceber como é que seria um segundo turno, porque andámos durante um primeiro turno em que eu ainda participei a jogar de uma maneira porque o adversário também nos oferecia determinados espaços, e hoje aquilo que nós sentimos é isso, é que até mesmo fora, como é o caso, o adversário tem um enorme respeito pelo Botafogo, e nós temos que ter essa dimensão que você falou, que 2 ou 3 jogadores têm de ganhar títulos, que é o Tchê por 2 vezes e é o Diego por uma, e essa dimensão de campeão, e de perceber agora quais são os passos e como é que as outras equipas jogam contra nós. Nós fomos ao Atlético Mineiro e jogaram cá atrás na primeira volta, foi diferente. Hoje viemos aqui e o que é o espaço que os adversários nos estão a dar? E é que eles perceberam que nós éramos muito fortes. Forte de transição, defender em bloco, saída rápida e andar. E nós temos que, se o sinal de alerta é isso, é perceber o que é que temos que fazer quando temos a posse de bola, quando o adversário agora é ele que está a baixar e que está a procurar o espaço em transição. Nós somos muito bons a fazer bloco, saídas rápidas, com agressividade na frente, mas os adversários andaram 6 meses a ver o Botafogo a jogar, e agora nós temos que acrescentar coisas, que é aquilo que eu tenho dito desde a primeira hora, para darmos continuidade ao nosso jogo, perceber onde é que estão os espaços, perceber como é que podemos criar oportunidades quando é o adversário a jogar, como o Atlético Mineiro jogou, como o Corinthians hoje jogou. Posto isto, olhando um bocadinho para o jogo, acho que é um resultado inglório, principalmente pela atitude demonstrada e pela performance demonstrada pelos jogadores, em particular a partir do momento em que ficamos reduzidos a 10 homens. Acho que é isto que pode representar
os adeptos do Botafogo, é que a equipa não desiste e ninguém desiste. Independentemente de haver sinais de alerta ou não, nós não desistimos, estamos para a luta, foi aquilo que nós falámos, contra tudo, que é mesmo estas situações de futebol, de perdermos o nosso capitão por cartão vermelho logo na primeira parte, e contra todos, porque é um campeonato muito competitivo e temos de jogar contra todos. Por isso, o grupo está junto, o grupo está unido, e hoje, este rendimento em que a equipa, mesmo com 10, soube defender, soube consolidar, soube criar inúmeras oportunidades, no meu entender, mais que suficientes para ter outro resultado. Infelizmente não conseguimos. Aquilo que é importante é que a equipa tem que reagir, e aquilo que nós controlamos é o trabalho para vencer o próximo jogo. E isso, nós sentimos essa vontade, porque se não sentisse a vontade, não víamos a equipa a correr, a lutar e a criar oportunidades de gol para levar daqui pontos. Boa noite. Bom, aqui o Bruno Lage foi perguntado sobre o Tietê, né? Ter comentado que tem que acender o sinal de alerta e tudo mais. Pô, se for o Tietê que falou, é ele que tem que responder, né? E, bom, falou de situações, né? Do que aconteceu do próprio jogo. Os adversários estão respeitando muito o Botafogo, então não estão dando muito espaço para transição, o que é óbvio, é o que eu tinha falado aqui. Assim, você vai passar um primeiro turno, faz o primeiro turno excepcional, o Botafogo é um time de velocidade. É um time de toque de bola rápido, muito vertical, de velocidade, de transições rápidas. E é um estilo de jogo que uma hora os adversários, cara, assim, se der espaço, eles vão fazer a transição rápida. E é uma coisa que o torcedor corintiano até ficou um pouco bravo de um Corinthians tão recuado, aceitando muito o jogo do Botafogo quando estava no 11 contra 11, mas a estratégia é muito clara. E que, olha, é necessário, se a gente der espaço, eles vão explorar essa transição rápida, e você tem um jogador que o Tiquinho, apesar de estar voltando de lesão e não estar no seu melhor momento, é um jogador decisivo. É o artilheiro do campeonato hoje. Então, se você der esse espaço para esse time, pode ser fatal. Então, os adversários, como eu falei, cara, ninguém fica parado, ninguém fica assistindo o que está acontecendo e fala, não, vamos para o enfrentamento, vamos para o enfrentamento, né? Vamos para o enfrentamento com o Botafogo, vamos, né? Vamos tentar fazer frente. Não dá, não tem condições. Não tem condições, é uma equipe muito perigosa, né? E aí ele fala, né, de tentar fazer mudanças, de tentar fazer ajustes, né? O que é natural, porque você precisa buscar ajustes. Você não pode simplesmente aceitar uma situação e assim, o time tá jogando bem, então vamos manter assim. Como eu falei, para mim, já no período caçapa, já houve um desgaste da forma, não por culpa dele, mas por os adversários começarem a entender melhor a mecânica do Botafogo, né? Você tem vários e vários jogos de um primeiro turno para estudar uma equipe e entender como é que ela joga. Então, eu acho que acende o sinal de alerta, como disse o Tietê, é óbvio que acende, porque são 4 derrotas consecutivas. Ninguém aqui é maluco, a gente também não vai ficar de hipocrisia e falar que tá tudo tranquilo. Eu só acho que, assim, a oscilação ela é normal. E ela era antecipada por muita gente. Isso iria acontecer. Aconteceu agora, e o Botafogo abriu tanto ponto que ainda está muito confortável no topo da tabela. João Machado, Rádio Opinião Play. Professor, mas é o segundo jogo consecutivo em que a equipe também cria pouco. Se não me engano, são 2 chutes da equipe em 2 partidas. Segunda derrota consecutiva. Talvez não esteja aí essa questão. O Tietê pode ter falado da parte dele o que liga o sinal vermelho, mas para o senhor, o que o senhor acha que é um sinal vermelho para o Botafogo? Ele foi perguntar, a pergunta está muito baixa, tá? Então eu vou falar aqui qual que é a pergunta. Ele foi perguntado em relação a ser o segundo jogo em que o Botafogo produz muito pouco. Esse jogo não pode entrar na conta. Esse jogo não pode entrar na conta porque o Marçal foi expulso na metade do primeiro tempo. Então esse é um jogo específico que você pode questionar, mas ele não pode entrar na conta. Ele não pode entrar na mesma estatística, porque primeiro tempo, já com o jogador a menos, não aconteceu muita coisa. Parecia que estava 10 contra 10. E no segundo tempo o Corinthians cresceu muito. Aí entendeu que, poxa, com o jogador a menos agora a gente precisa vencer,
né? Aí o Luxemburgo põe o cara mais diferente, um dos mais diferentes do futebol brasileiro, e ele, né, fez a parte dele, fez a mecânica funcionar, e o Gil conseguiu chegar ao gol do Corinthians. O sinal vermelho são as derrotas. Mas isso eu já tenho vindo a antecipar um pouco a equipa desde o início, que eu cheguei, e percebendo, porque os outros, quem está do outro lado estuda também o nosso adversário e não está a dar os passos que nós estávamos a criar. Por isso, nós temos agora que continuar a trabalhar e também jogar da maneira que é ter o espaço para jogar, não ter espaço nas costas, e quando o adversário nos oferece o espaço para construir. A equipa tem N gols, até mesmo com Corinthians, e até mesmo no Corinthians no primeiro jogo, e até mesmo na nossa passada, que em 2, 3 passos estava dentro da área. Quando agora o adversário joga em bloco baixo, a gente não consegue fazer isso em 2, 3 passos, estar lá em baixo. Temos que desmontar com posse, temos que criar outro tipo de jogo. E é ter as duas coisas. E a equipa tem trabalhado muito bem nisso. Acho que o Flamengo fez um bom jogo quando criou oportunidades nisso. Esses 2 jogos vêm em função disso. De olhar e perceber a dimensão que esta equipa tem, e eles tomarem consciência que são os líderes, que têm 7 pontos de avanço, e quando agora vão jogar ao grande Atlético Mineiro, ou um clube como o Corinthians, são eles que agora estão lá atrás, e nós temos que procurar os espaços e temos que ser a equipa de ter um bocadinho mais paciência com bola para criar oportunidades de gol. Ele nem citou a expulsão, mas cara, ele podia ter citado, ele não citou, mas eu acho que é essa partida. Pode falar do Galo, né? Ele ficou ali mais o jogo do Galo. O jogo do Galo também teve particularidades, né? Teve particularidades ali, o gramado. Não gosto muito de pôr na conta do gramado, mas o gramado da Arena MRV não estava muito legal, apesar do Felipão falar que estava legal. Mas, como diz o Vojvoda, se está ruim para eles, está ruim para a gente também. Está ruim para os dois. Mas eu digo assim, para a equipe com o Botafogo, que tem essa transição, essa velocidade, um gramado bom, ele ajuda muito. Então, por isso que eu sempre falo aqui, não estou falando que não tem que fazer as críticas, mas é importante sempre contextualizar. A gente não pode perder os contextos, tá? Não pode perder os contextos. Um contexto diferente do Flamengo. Flamengo, não tá jogando bem, não tá funcionando. Sim, qual que é o contexto? O contexto é que o Jorge Sampaoli, o time é muito mal treinado. Esse que é o contexto. Como é que você vai querer contextualizar? Não, mas a gente pode até falar, mas o elenco pode estar rachado. Cara, assim, então, isso é culpa do comandante ainda. Porque mesmo se o elenco está rachado, ele tem essa responsabilidade de ser o pacificador e unir, né? E unir o grupo. Nem isso ele consegue fazer. Então, assim, é difícil você contextualizar no caso do trabalho do Sampaoli. Do Bruno Lage, eu digo, cara, o último jogo criou menos, foi decepcionante em certos aspectos. Foi. A gente tem que pôr tudo isso na balança, faz parte, né? Tem que criticar? Tem que criticar. Mas eu sempre digo assim, vamos contextualizar. Esse jogo não dá para pôr na conta. E o Bruno Lage coloca outro contexto também. Os adversários sabem como o Botafogo vai jogar e eles vão tirar esses espaços. Então, assim, se o Botafogo é um time que vai explorar a transição, a gente vai tirar esse espaço. A gente não vai dar essa opção para eles. Eles vão ter que criar. Eles vão ter que encontrar uma outra forma de jogar. E é nessa brincadeira, né, de tentar encontrar uma outra forma de jogar que ele foi muito criticado por inventar, mudar jogador de posição. Né? Faz parte do processo. Não estou falando que não tenha que criticá-lo. Eu só digo que vamos contextualizar as situações. Opa, perdão. Querido Bruno, muito boa noite. Gil Carvalho, Rádio Esperança de Grandes Esportes. Nós vimos no primeiro tempo de um Botafogo que também atacou, teve chances, no mínimo. Eu contei 2, 3 chances que o Botafogo teve. No primeiro tempo? No primeiro tempo. E depois eu percebi que após a saída do Marçal, a expulsão do Marçal, o ritmo diminuiu mesmo, né? A gente sentiu que o Botafogo já não era aquele Botafogo do primeiro tempo. Agora, a pergunta que eu desejo fazer, especialmente para o senhor, é com respeito à torcida botafoguense, né, que tem paixão pelo clube, que vinha aí e ainda vem, está acreditando mesmo que o Botafogo seja o campeão. E o Brasil inteiro tem torcedores do Botafogo. E eu gostaria de saber o que o senhor diria para o torcedor do Botafogo, em especial, aquele torcedor que está lá no recanto, sabe assim, bem no cantinho do extremo do país, que às vezes só está ouvindo um rádio lá no fundo falar do Botafogo, para aquele ser que às vezes até é solitário lá em seu lugar, o que dizer para esse apaixonado torcedor do Botafogo? Aqui a pergunta é: o que o Bruno Lage tem a dizer àquele torcedor do Botafogo que vive não no Rio de Janeiro, de repente ele é um torcedor do Botafogo lá no Amazonas, no Acre, né?
tá bem isolado, não consegue acompanhar pela TV, muitas vezes acompanha pelo rádio, é mais ou menos isso. E aí a pergunta que eu acho que o Bruno Lage vai ficar energizado, né? Dizer que, por palavras, a primeira coisa é olhar para o espírito que a equipa tem e para a forma como, com menos um jogador, fez o jogo. Lutou, correu e criou oportunidades, na minha opinião, suficientes para empatar. Empatávamos hoje, era mais um ponto que tínhamos sobre o nosso adversário. Continuamos com 7 pontos de avanço. Neste momento, tirando quem? Dos primeiros 6, 7, e vocês nisso sabem melhor, e o torcedor sabe melhor do que eu, o que é fazer agora estes 2 meses até ao fim. Quem ganhou dos primeiros 6, 7 classificados nesta rodada? As equipas vão todas elas a lutar por objetivos e qualquer jogo, quer fora, quer em casa, vão ser muito difíceis. Nós vemos de uma saída de 4 derrotas, uma numa competição diferente, mas que também está num conjunto de jogos em que 3 são fora. E nós sabemos o quanto é difícil jogar fora. Aqui no Brasil, noutros países não, a Inglaterra sente, e aqui no Brasil sente muito e pesa muito o fator fora em casa pela torcida. Aquilo que nós sentimos é que nós, da nossa parte, da maneira como os jogadores estiveram a jogar em campo, vamos fazer de tudo. Estamos juntos, acabamos de fechar o jogo, os jogadores tiveram o momento deles juntos, em que está a direção, os jogadores e comissão técnica, todos juntos. E nós sabemos o que é que temos que fazer. E nós temos um percurso para realizar até ao fim e temos totalmente convictos no trabalho que estamos a fazer. Nós sabíamos, e todo mundo sabe, quem anda no futebol, que havia um momento em que podia chegar esta sequência. Vocês olham para trás, estes rapazes que estiveram ali, fizeram uma sequência de vitórias que bateram o recorde. Olhar para trás, nos últimos 20 anos do Brasileirão, digam-me um campeão que não teve um momento de perder pontos. E mais importante que isto, é que nós estamos a perder pontos e ainda temos 7 pontos de vantagem. Estamos contentes? Não. Queríamos hoje chegar aqui e ter vencido o jogo. Como os nossos adversários ontem. De certeza também eles sentiram que perderam uma oportunidade. Hoje estão eles a dizer, perdemos, eles perderam, mas continuam a 7. E estão em casa a pensar que podiam estar a 4 ou a 5. Certo? Por isso, confiança é esta. Há muita conversa lá fora. Eu peço ao adepto que se concentre na equipa do Botafogo. Continue a apoiar estes jogadores, porque o que estes jogadores fizeram é de uma grandeza enorme. E é nesta altura que eles precisam de apoio, conforto e que a dimensão deles também seja essa, de entender o que é o Botafogo hoje em dia. O Botafogo é líder, bateu recordes e tem mais 7 pontos que o adversário. E isto também tem que estar ali. E que amanhã, e isto pesa, porque nós temos, sabe quantos jogadores temos ali campeões? 2. Isto é dimensão. O treinador já foi campeão. Eu sei o que é e o que pesa. Às vezes nós, até mesmo lá fora, no momento em que estamos a tirar esta conversa, que isto começou muito cedo. Por eles, à terceira jornada, ganharam o Flamengo e saíram da equipa que era assobiada do Carioca e vamos ser campeões. E todo o momento em que aqueles jogadores, desde essa altura, e vamos ser campeões, e eles têm feito o trabalho dele. E eu cá cheguei desde a primeira hora que estou a ouvir isso. E isso pesa ali neles. Vamos ser campeões. Vão tirar uma fotografia e vamos ser campeões. E está a ganho e vamos ser campeões. E quando se perde um jogo, às vezes até mesmo numa família, bora, calma. Pode ser uma palavra de amigo, calma. Nós estamos com vocês. Vamos continuar com vocês. E não, oi, calma. Ai. Não passar em segurança. Passar muita tranquilidade. Não sentar à mesa, mesmo até um familiar, como aconteceu, e nós fartámos de rir. Oi, não vamos perder isto agora. Calma. O cara vai a casa, está a trabalhar, vai levar com essa. Por isso é que eu vos falei há 2 jornadas. Se as minhas decisões não podem ser motivo de maior ansiedade e maior pressão para os jogadores. Os jogadores agora neste momento têm que sentir carinho. Ir na rua e ouvir. Passar no aeroporto e ouvir. Bora que a gente está aqui com vocês. Não é para o treinador. O treinador está imune a isso. Já tenho 20 anos disto e já sei o que é. Agora a gente tem que notar sobre esta pressão. É para os jogadores, porque foram eles que fizeram isso. E eles têm que sentir essa dimensão do que é o Botafogo hoje em dia. É a melhor equipa do campeonato, tem mais que 50 pontos e vai ter que fazer uma reta de final, como fez no início, e isto é um momento que vai passar e a gente vai já preparar o próximo jogo para ganhar já os 3 pontos. Obrigado. Bom, aqui ele falando, né? Mandando recado pro torcedor, tem que apoiar os jogadores, porque foram esses caras que fizeram o primeiro turno mágico. E ele falou uma coisa importante, que é o que eu falei já. Falei no início do podcast. De que assim, Botafogo perdeu? Perdeu. 4ª derrota consecutiva? Sim. Isso é ruim. É muito. O Bruno Lage falou, é muito ruim. Só que a distância continua de 7 pontos. Então, nossos adversários, no caso o Palmeiras, perderam. E aí hoje estão eles
né? A pensar, pô, poderia ser 5 pontos, poderia ser 4 pontos. Então você vê que é lá e cá, né? Sei lá e cá. Talvez, não sei se é uma expressão muito feliz, mas é a guerra fria, né? Das mentalidades. Talvez seja isso que o Marçal tentou fazer. Mas essa guerra fria do jogo mental, né? Porque pra gente não tá legal. Mas pra eles também tem uma pressão. E eu havia falado no primeiro turno, quando o Botafogo vai vencendo, isso vai aumentando a carga de responsabilidade e de pressão em cima do Botafogo. Sim, mas isso também joga uma pressão absurda nos adversários. De que, cara, a gente não pode perder porque o Botafogo não pode abrir. Então você tem o Grêmio, Palmeiras, o segundo colocado, tem o Grêmio. De que, cara, precisamos vencer. Se a gente quiser brigar pelo título, a gente precisa necessariamente vencer. Essa carga de pressão e de responsabilidade, ela é muito maior que do Botafogo. Tipo, líder do campeonato não pode perder o título depois de ter aberto tantos pontos. Chegou a 11, 13 pontos, né? Por aí. Não podemos perder o título agora. A pressão é muito grande. A responsabilidade é muito grande. Mas a responsabilidade para um Palmeiras, para um Grêmio, ela é muito maior. A pressão é muito maior. De que, cara, precisamos vencer. Porque se a gente não vencer, os caras podem abrir mais. E essa pressão de sempre ter a necessidade de vencer, porque a distância hoje é de 7 pontos, eu acho que é pior para quem está tentando correr atrás do título do que para o Botafogo, que tem que manter o título. Eu acho que é muito pior. Então, é como disse o Bruno Lage, quer bater? Bate no treinador, né? Eu tô acostumado com isso. Tem que apoiar os jogadores. Eu acho que é nesse caminho. Os jogadores, eu não sinto que estão sem confiança, mas eu acho que eles estão hesitando em momentos importantes. E com o apoio do torcedor, essa hesitação, essa desconfiança do próprio jogador em relação ao jogo, né? Algum comportamento do jogo, essa hesitação vai deixar de existir. Então, por isso que apoiar os caras, apoiar os jogadores, porque a sequência ruim, sem dúvida. Sem dúvida. Ela é muito incômoda. Ela é muito incômoda. Só que a gente está vendo nessa rodada que se pressão existe para o Botafogo, sim, mas ela é muito maior para quem vem na sequência. Porque fica sempre nessa corda bamba de, cara, os caras não podem abrir mal, os caras não podem abrir mal, senão o campeonato acabou. E essa pressão, ela tá pesando, né? Fica evidente hoje de que ela tá pesando. Ronaldinho, eu lembro que na primeira rodada do segundo turno, lá no Morumbi, eu te fiz uma pergunta e você disse que o campeonato no segundo turno é ainda mais difícil. Você de fato está vendo esse campeonato mais difícil, e aproveitando essa sua última resposta, isso adicionado à pressão que é colocada em cima dos jogadores, esse que você disse, que vários jogadores ainda não foram campeões um longo tempo, que o Botafogo está sem conquistar o título, acredita que isso pode estar deixando o elenco psicológico um pouco abalado? De que maneira está trabalhando para deixar os jogadores com a mente forte para essa sequência? Bom, que ele foi perguntado em relação a quando ele chegou, ele falou que o segundo turno ia ser mais difícil, e se está sendo mais difícil para ele. E outra coisa muitos jogadores que compõem o elenco do Botafogo hoje não foram campeões ainda. E se isso pode estar de alguma forma gerando um excesso de nervosismo, um abalo psicológico, e o que ele está fazendo para ajudar os jogadores a manter a cabeça no lugar. Pressão em cima de mim. Às vezes até mesmo no momento da manhã de chegar a casa e o familiar que sente e que janta e que vai, o adepto vai ali na rua, puxa para cima agora, que é o que eles precisam, é puxar para cima, porque foram eles que puxaram todo mundo para cima. O adepto do Botafogo é apaixonado, é um adepto que é num clube grande, mas na primeira jornada estavam lá 10 mil, agora estão 50 e 60 mil a empurrar esta equipe para cima, mas foram eles que puxaram para cima, agora eles precisam desse carinho, dessa palavra, e não que, olha, vamos entregar o ouro, e calma, poder, não caralho, perdão, acreditem como nós, porque eles acreditam como nós. Eles estavam ali com 10 gajos a correr, porra. Deram a vida para o capitão que teve que sair aos 25 minutos. Foi embora legalmente a gente estar todos juntos, porra. Se tiverem bater, batem em cima do treinador. Sem problema nenhum. Mas não tenham a conversa ao pé deles. Você é como é que tem nisso, amigo. Segundo turno é difícil. As equipes já sabem como é que o Botafogo joga. Já sabem onde é que é as virtudes e onde é que eles nos estão a atacar. Então bora, faz parte agora do nosso trabalho. Perceber como é que a gente vai ganhar. E vamos ganhar. Agora o que eu peço é isso, é a palavra que da mesma maneira que eu estou aqui assertivo, você entende que é a forma que eu estou ali. Às vezes as pessoas dizem, como é que ele não é parado ali junto à linha? Sou parado, estou a controlar. É assim que eu trabalho todos os dias com os meus jogadores, a passar energia positiva. E este momento ia chegar.
Eu estou a passar sempre energia positiva para eles. Façam também, os adeptos. E se tiverem que apontar o dedo, apontem-me a mim, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Vão a todo lado. É no Bruno, é no Bruno, é no Bruno. E deem carinho máximo com eles. Não lhes ponham mais pessoas, não lhes ponham mais ansiedade. Em liberdade total para eles jogarem o jogo. Bom, vou fechar o podcast aqui, porque esse era o recado que eu queria ouvir do Bruno Lage. Não pelos palavrões, que aí foi até engraçado, né? A gente ouviu o Bruno Lage falar palavrão, porque ele é sempre, né? Muito político, né? Eu sou muito educado e tal, né? Falando baixo, fala mansa, né? E, cara, chegou até a ficar com a orelha vermelha, né? Você começa a ver no início da resposta, ele tá com a orelha normal, ele começa a responder e fica com a orelha, o pescoço vermelho também. Era isso que eu queria ver. Era isso que eu queria ver, cara. É uma coisa que eu elogiei o Ramon no Vasco. Assim, eu acho que é isso que o torcedor, muitos torcedores, a crítica não vai deixar de existir. Mas eu acho que é isso que muitos torcedores queriam ver. Porque eles viam à beira do campo, o Bruno Lage, pô, que não sei o que, aconteceu isso, aconteceu aquilo. À beira do campo também parece ser um cara muito pacífico, né? Tá vendo o jogo acontecer, o que será que eu faço, né? Perdemos o jogo, pô, mas a arbitragem prejudicou, e contra tudo e contra todos. Agora não. Agora não. Você vê um cara ficar com o rosto vermelho e ele falou: e vamos vencer. E vamos vencer. Eu acho que esse foi para mim, foi o recado mais impactante de todos. Porque até então ele fica, pô, adversário, né? Assim, campeonato difícil e tudo mais. Não, o torcedor quer ouvir essa palavra. Vamos vencer. O torcedor não quer ouvir se fulano machucou, se a arbitragem prejudicou, se as equipes sabem como o Botafogo joga, o que tem que fazer para ganhar. Não. O torcedor quer ouvir, quer olhar para o treinador. Nesse momento, assim, óbvio que quando está muito tranquilo, quando está mais sossegado, você quer olhar para o time, você quer que o time evolua taticamente, mas quando o time passa por uma situação delicada, como passa o Botafogo hoje, o torcedor não quer mais saber de tática, o torcedor não quer mais saber de jogo bonito, o torcedor não quer saber quem vai marcar o gol. O torcedor quer olhar para o treinador, assim, me diz, cara, pelo amor de Deus, me diz o que será feito para mudar alguma coisa. Aí você olha o Pepa no Cruzeiro, sequência difícil, pô, complicado realmente, né? Pepa também muito tranquilo, muito calmo, né? Não tô criticando isso, mas eu digo assim, pro lado do torcedor, que é apaixonado. Pô, muito difícil, muito complicado, tivemos as oportunidades ali, não fomos felizes. Aí você pega um Barbieri no Vasco, a gente criou oportunidades mais uma vez, né? Mas a gente vai seguir trabalhando, né? A gente foi infeliz ali, o adversário teve o mérito, teve um pouquinho de sorte, mas a gente vai seguir trabalhando, que a gente vai chegar lá. Não é isso que o torcedor quer ver. Nesse momento não interessa mais a tática, o que vai ser feito, se tomou um gol de bola parada, se tomou um gol com a bola rolando, se foi de contra-ataque, se foi sem querer. O torcedor quer ouvir se vai voltar a ganhar. E aí sim, ele fala, nós vamos ganhar. Era isso pô, eu tô sempre aqui, cara. Não é defendendo o trabalho do Bruno Lage, mas eu sempre tô falando, vamos contextualizar. Vamos contextualizar. Só que, né, esse jeito meio manso, meio tranquilo, às vezes incomoda um pouco. Porque você fala, pô, o negócio está pegando fogo, mas será que o treinador está engajado? Será que o treinador está envolvido? Será que o treinador está incomodado? Ele está incomodado, ele já mostrou isso, mas em nenhuma coletiva ele passou esse espírito, que é uma coisa que o Luiz Castro também tinha, né? O Luiz Castro de bater na mesa, né? De reclamar, cara, fui falar com o árbitro ali, ele, né? Vieram os policiais, pô, mas que negócio que é esse, né? Não sou bandido, não vou fazer nada, né? Aqui foi uma das melhores coletivas do Luiz Castro, inclusive, para mim. E é isso que o torcedor quer ver. Ele quer olhar para o treinador dele, pô, não tá legal, não tá funcionando, o time não tá jogando, não tá marcando gol, não tá produzindo, beleza. Mas ele quer olhar para o torcedor, a crítica vai continuar existindo, mas ele quer olhar para o treinador e falar, cara, dá. Esse é o cara. Esse cara vai funcionar. Eu sempre acreditei no trabalho do Bruno Lage, mas assim, tem momentos que o momento não ajuda. Né? Aí é o destino. Não tem como explicar. Trabalho dos outros, é o destino, é um pouco de sorte, um pouquinho de azar. Mas você quer olhar para o treinador e falar, cara, com esse cara vai. Com esse cara vai.
Eu tava começando a me questionar, cara, será que é o treinador correto? Porque para mim é um treinador com grandes credenciais. É indiscutível as credenciais do Bruno Lage. Para mim é um bom treinador. Não é um treinador que eu olho e falo, Vitor Pereira. Eu acho que o Vitor. Já falei sobre isso aqui. Acho que o Vitor Pereira foi um bom treinador. Hoje eu acho que ele talvez seja como a visão que as pessoas têm de Luxemburgo, a visão que algumas pessoas têm de Felipão. Foi muito bom treinador, mas hoje está um pouquinho ultrapassado. Eu vejo o Vitor Pereira hoje mais ou menos assim. O Jorge Sampaoli é a mesma coisa. Foi um bom treinador, não faz um mega campeão, fez bons trabalhos, mas hoje eu já olho e falo, cara, será que já tá ficando ultrapassado? Esse jeito que ele pensa o jogo, dele comandar um time, dele fazer a gestão do seu elenco, será que já não tá ultrapassado? Será que já não cabe mais no futebol? O Bruno Lage eu não tenho essa visão, não conheço. Não conheço, assim, a gente olha o currículo apenas. Eu não acho que o Bruno Lage é um cara ultrapassado. Eu acho que é um cara que tem credenciais. Só que você tem que falar, pô, é um cara pro futebol brasileiro? Eu tava começando a me questionar. E é por isso que eu trouxe essa coletiva. Porque após essa coletiva, após essas palavras, é o cara pro futebol brasileiro. É o cara que vai voltar a vencer. Ele vai voltar a vencer. Ele falou. Botafogo vai voltar a vencer com ele. E o trabalho vai seguir. Né? E o trabalho vai seguir. E o trabalho vai dar resultado, eu acho. Na minha opinião, eu acredito que o trabalho vai dar resultado. Eu só precisava ver isso. A mesma coisa que eu falei do Ramon Novaes, de você olhar para o treinador, a situação do time tá uma draga, tá difícil, mas você olha para o treinador, o cara bate na mesa. O Vasco não vai cair. Era isso que faltava. Eu acho que era esse o ponto, acho que é essa a fagulha. O torcedor vai criticar? Óbvio que vai continuar criticando. Mas eu tenho certeza que muitos torcedores, após essas palavras, eles vão falar, cara, vai virar, essa maré vai passar. E vai passar no próximo jogo. Tá? Gente, é com isso que eu termino. Não era para me estender tanto, mas eu queria chegar nesse ponto da coletiva. Tá? A gente vai ter, vamos pegar aqui, ó. Vai ter um jogo que vai encerrar essa rodada, tá? Atlético Mineiro e Cuiabá. O Cuiabá que eventualmente pode passar o Corinthians, né? Se vencer acho que empatar também? Como é que tá os critérios de desempate? Se empatar, eu acho que também passa o Corinthians, né? Bom, a gente vai acompanhar um pouquinho dessa partida. Talvez vamos vir com alguma das coletivas, mas a gente vai repercutir principalmente amanhã a prévia do jogo da volta da Copa do Brasil, tá? Da final da Copa do Brasil. Vou encerrar por hoje, peço desculpas pelo longo podcast. Se você nos acompanha até aqui, fica aquele nosso velho convite, tá? O nosso profundo agradecimento e aquele nosso velho convite para deixar uma moral pra gente, tá certo? Encerro por hoje, muito obrigado, um forte abraço e amanhã nós estamos aí. Tchau.